Desde que tomou posse, o presidente Lula visitou os dois maiores compradores de produtos brasileiros. Os dois países que mais compram produtos exportados pelo Brasil. A Argentina e Estados Unidos. E ele vai visitar, agora no final do mês, o maior comprador de produtos brasileiros, que é a China. Se você pegar R$100 de produtos exportados pelo Brasil, R$4 são comprados pela Argentina, R$11 são comprados pelos Estados Unidos e R$31 pela China. 31, 11, 4. Já impressiona. É muito grande. Você precisa somar as compras dos Estados Unidos, da Argentina e mais 7 países, ou seja, do segundo ao 10º importadores de produtos brasileiros, destinatários de produtos brasileiros, para chegar perto do que a China compra. É uma coisa impressionante. Assim como a evolução também é impressionante. Até 2001, você pegava o comércio bilateral Brasil-China, nunca tinha passado de 3 bi de dólares. Nunca. Atualmente, 150 bi de dólares. 50 vezes mais. Então, as exportações para a China vêm crescendo cresceram, né, a um ritmo superior a 20% ao ano. Enquanto o volume de exportação para os outros todos parceiros do Brasil não chegava a 5%. Aí você pega 2/3 do superávit da nossa balança comercial, vem de onde? China. Daí a importância dessa viagem para a economia brasileira e para a relação entre os dois países. O Brasil está de governo novo, desde janeiro. Novo, né? É o Lula, de novo, mas é novo. E o Xi Jinping acaba de ser reeleito para um terceiro mandato. Também não é um governo novo, terceiro mandato de um, terceiro mandato de outro. Números extraordinários. Relação política entre os dois países não poderia ser melhor. Mas, e é importante que a gente tenha um mas aí para a gente discutir. Quando você pega a qualidade da nossa troca, você tem os analistas que falam o seguinte: tem um desbalanceamento comercial aí. Ainda que a gente tenha superávit, as exportações brasileiras estão concentradas em commodities primárias, lembrando que 3 delas, soja, minério de ferro e petróleo, são responsáveis por 3/4 de tudo que a gente vende para a China. E as importações que vêm da China para cá têm um conjunto diversificado de produtos manufaturados, ou seja, industriais, produtos com maior valor agregado. Então, para um país que quer se reindustrializar, porque esse é o discurso do momento, necessário que a gente se reindustrialize, quanto a gente vai conseguir reverter o processo de desindustrialização do qual a gente é vítima, outros países do mundo são, a maioria dos países mas na velocidade em que a gente está se desindustrializando, isso é terrível. Então, um país que quer se reindustrializar e que quer poder incorporar a sua pauta de exportação com presença notável, produtos manufaturados também, se manter como exportador de commodities preocupa. Não significa reduzir o volume exportado do agronegócio, reduzir o volume exportado de minério de ferro, reduzir o produto exportado, o volume de produtos exportados de petróleo, derivados, mas incorporar produtos manufaturados. E aí, quando você aumenta o volume de exportação, e se você consegue agregar produtos manufaturados, o peso das commodities vai variar na proporção do volume de exportação, ainda que em números absolutos, em volume de reais, possa até subir. Então, se hoje você exporta 150 bi para a China e você começa a exportar 200 bi para a China e esses 50 bi a mais é de produto manufaturado, estou fantasiando aqui, você reduziu o peso das commodities, ainda que não tenha caído dos 150 para 100. Está em 150, é que você meteu mais 50. E assim em outros países. Índia, por exemplo, que não compra quase nada do Brasil e que é uma economia que vem crescendo.
Então, aumentar a nossa pauta de exportação com bens industrializados é importante e a gente não está conseguindo fazer isso com muita força. Aliás, com força alguma. Ao contrário, essa preocupação sobre a composição da pauta Brasil-China não é só Brasil-China, é que a entrada de produtos chineses no Brasil deixa preocupada a indústria brasileira, que tem o desafio de competir aqui no mercado interno com essa concorrência. Então, é uma discussão que faz sentido, é preciso discutir a entrada de produtos chineses, é preciso fortalecer a indústria nacional. Não adianta fortalecer a indústria nacional apenas pela lógica da taxação. Quer dizer, se você não é competitivo, e nós já fizemos isso no Brasil, você sobe brutalmente a taxação de produtos importados, que é uma ferramenta, a ser usada com moderação, mas a ser usada. Agora, se você pega e fala, vamos tornar os nossos produtos competitivos, o nosso carro mais barato, fabricado no Brasil, custa 200 mil. E aí a gente vai e coloca uma taxação brutal para que um carro de baixo custo de outro país, chinês, coreano, seja lá o que for, custe mais do que isso. É uma loucura. Então, a gente precisa desenvolver produtos com maior valor agregado. São produtos desenvolvidos com base em conhecimento, tecnologia, e a gente tem que fazer isso buscando produtividade. Agora, como que a gente faz isso, né? De que adianta a gente discutir a dependência das exportações brasileiras lastreadas em commodities se a gente não tem uma alternativa concreta? Imagina, a gente pega e fala assim, agora nós vamos fugir das commodities, tá? E o que a gente põe no lugar? Né? O que a gente põe no lugar? Não tem o que pôr. Então a gente tem que festejar a pauta de exportação que a gente conseguiu desenvolver, mas a gente tem que saber que um país rico, um país mais rico, é aquele que domina algumas áreas de indústria de maior sofisticação, para a gente avançar e poder exportar coisas mais valiosas. Eu, certa vez, já fiz essa comparação, depois eu vou trazer ela um pouco mais atualizada, mas você pega um trem da Vale com 3 quilômetros, repleto de minério de ferro, e o valor daquele bem que vai ser exportado com aquele minério de ferro equivale à quantidade de telefones celulares caros que você consegue colocar no porta-mala de 2 sedãs. Entendeu? Então, você precisa de uma logística brutal para mandar 3 quilômetros de vagões repletos de minério de ferro. Você precisa ter ferrovia, você precisa ter uma integração com o porto, você precisa sair da mina, você precisa transportar de navio vários e vários contêineres para levar uma quantidade de dinheiro que cabe em 2 porta-malas de sedã. E isso a gente consegue com algumas áreas, o nosso setor aéreo, Embraer e outras áreas, outras empresas, mas são pontuais. O grosso da exportação brasileira não é isso. E não dá para simplesmente se revoltar com a exportação, ao contrário, a gente tem que festejar. Porque se tem algo que o Brasil pode se orgulhar de ser, é ser um grande exportador e um grande produtor de grãos. O agronegócio brasileiro, o Brasil é o 4º maior produtor de grãos e líder em exportação de vários, segundo lugar em outros, terceiro lugar em outros. A gente está sempre na cabeça. E vamos festejar, senão a gente não teria superávit, senão a gente não teria esse volume de exportação, senão a gente não teria essa troca com a China, que já foi de 2% do total da nossa balança, hoje é 31%. Quer dizer, há algo importante a festejar, mas a gente tem uma concentração em cima de um país, acabei de mostrar, é preciso somar do 2º ao 10º país para chegar no que hoje a China importa da gente. Um sustinho da China, e toda hora a China pode dar um susto na gente, a gente perde muito, mas perde muito, porque está muito concentrado. Além de estar muito concentrado no destino, está muito concentrado no setor que envia os produtos. São 2 concentrações delicadas. E quando você fala em reindustrialização, que vai produzir produtos de maior valor agregado, que podem ser exportados e pode
diversificar a pauta e a lista de países destinatários, você fala na possibilidade de criar vagas de maior qualidade, com salários de maior valor, que o agronegócio meio que está no topo. Você não vê o agronegócio como o maior gerador de salários, e não é. O maior gerador de empregos e salários é a indústria, que tem conexão, muitas vezes, com o agronegócio. Quando a gente fala agronegócio, a gente fala agronegócio e não fala agricultura, porque o agronegócio inclui a indústria, o agribusiness, a indústria passa pela indústria. Uma torta de frango faz parte dessa cadeia produtiva, mas ela também é indústria. Então a gente precisa fortalecer a indústria. A indústria não significa que a gente vai fazer uma indústria que está de costas para o agronegócio, nada disso. Mas a gente tem que entrar mais na indústria, e a gente ouve esse discurso e diz, bom, e aí, o que precisa fazer para isso? Não é trivial. Não é trivial. Não se trata de simplesmente a gente chegar e falar assim, agora temos uma política para a indústria, uma nova política para a indústria, e isso não funciona, nunca funcionou e nem vai funcionar dessa vez. É preciso fazer uma coisa completamente diferente, que passa pela lista de tarefas que é conhecida. Então, o presidente vai para lá, vai levar deputados, vai levar senadores, o presidente do Senado vai junto, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, presidente do Congresso, vai junto, foi convidado. Então vão senadores, vão deputados. É possível que nessa viagem se anuncie a troca do presidente dos BRICS, né, que vai sair o Marcos Trujillo e entrar a Dilma. Deve ser anunciado isso. Então, é muito importante que a gente olhe para esse momento como uma reflexão, como uma oportunidade. O que o Brasil tem que fazer, que lição de casa o Brasil tem que fazer para não ficar nessa dependência dos chineses, que, além de compradores de produtos brasileiros, maiores compradores de produtos brasileiros, destinatário de 40% da exportação agrícola brasileira, seja lá o que for, também são grandes investidores no Brasil. Então a gente tem também a China investindo muito no Brasil. Como é que a gente vai fazer para atrair mais investimentos? Como é que a gente vai atrair mais investimentos produtivos? Como é que a gente vai atrair mais investimentos industriais? Como é que a gente vai criar um ambiente de negócio que gere oportunidade para quem tem dinheiro para investir, gere oportunidade para quem quer ser empregado? É preciso ter as reformas que a gente conhece, a reforma tributária tem que sair, é preciso ter investimento em educação, é preciso ter investimento em ciência e tecnologia, é preciso ter investimento em infraestrutura. Então é muita coisa. O Brasil não tem dinheiro para investir em infraestrutura. A reforma tributária é um desafio que a gente não sabe, é absolutamente desconhecido. Hoje, segundo a avaliação que Arthur Lira fez no Congresso, o governo não tem condições de aprovar uma reforma tributária, porque também não consegue aprovar uma medida mais simples, segundo as contas do Arthur Lira, conta essa que ele tem dito abertamente. Na semana passada a gente fez um comentário em cima do que ele falou na Associação Comercial de São Paulo, para onde ele foi falar, convidado pelo Alfredo Kotait, presidente da Associação Comercial, e lá ele disse isso claramente. Então, como é que a gente vai fazer essas transformações? Como é que a gente vai buscar mexer nesses números que eu acabei de dizer, deixar de ser dependente da China do jeito que a gente deixar de ser dependente do agronegócio do jeito que a gente para poder competir se a gente não tiver um novo olhar para os desafios da reindustrialização. Perceba que está tudo meio casado, é uma coisa só. Se o tema do meu comentário fosse reindustrialização, eu poderia falar isso. Se o tema do comentário sendo partindo da viagem do presidente à China, a gente acaba no mesmo tema. Se o tema do comentário fosse a importância das reformas, a gente cairia nisso também. É tudo entrelaçado. A gente sabe que o mundo vai continuar a precisar de comida, a gente sabe que cada vez mais, quanto maior ficam as populações, mais comida a gente vai ter, vai precisar. E o Brasil é player pesado nessa área e vai continuar a ser, ainda bem. Mas a gente precisa desenhar um jeito de ser player em outras áreas, senão só um segmento do Brasil vai continuar a funcionar e os outros segmentos não. Então, acho que é muito importante que, já que a gente negocia o tempo inteiro com a fábrica do mundo, que é a China, a gente possa
trazer para cá fábricas, a gente possa desenvolver e estimular a criação de fábricas com base nas virtudes que o Brasil vai passar a desenvolver. Do contrário, ninguém vai montar negócio no Brasil e a gente vai ser um país exportador de commodity por muito tempo. A produtividade do agronegócio é importante, o crescimento da população mundial lastreia a nossa capacidade. Sempre vamos fazer muito dinheiro com o agronegócio, mas a gente pode fazer mais dinheiro ainda com a reindustrialização do Brasil, e é isso que a gente tem que ficar de olho. Bom, você pode concordar comigo, pode discordar de mim, mas é como eu enxergo os fatos nesse tema.